Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 13 da classe de adultos. Perseverando na fé em Cristo. E se falar em perseverar, quero agradecer a você que tem perseverado aqui comigo, tem estado aqui comigo durante todo esse período. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue dando like, dislike no vídeo quando você não gostar da aula. Continue comentando e compartilhando as aulas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Texto áudio. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática diante de Deus. Nós vamos praticar aquilo que o Criador nos ordenou. Nós vamos levar a palavra ao nosso coração para não pecar contra Deus. E mais ainda, nós também, diante da sociedade, também precisamos praticar o que a Bíblia diz que nós devemos praticar. Então, diante do Criador, da sociedade, da pátria e também da família. Inclusive, é necessário que nós venhamos ensinar os pequeninos no lar. Introdução. A autoridade bíblica deriva da sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Qual é a origem da Palavra de Deus? É em Deus. Então, como ela é da parte de Deus, ela vem direta de Deus para nós, então ela é infalível, ela não tem sombra de variação. E é interessante notarmos que Deus é um Deus tão perfeito e tão verdadeiro que até as coisas execráveis que aconteceram durante os períodos bíblicos, a Bíblia menciona. A Bíblia poderia não mencionar coisas terríveis que aconteceram. Mas por que Deus permite? Para que sirva de lições para nós, para que nós não venhamos praticar tais questões execráveis. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade. Algumas pessoas querem desmerecer a palavra e outras querem ter a mesma autoridade da palavra. Nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia não erra nunca, ela é 100% confiável. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, é o livro mais vendido do mundo, é o mais distribuído do mundo gratuitamente, é o mais contrabandeado do mundo, entre tantas outras coisas, é o que mais tem idiomas traduzidos, né? O livro que mais tem idiomas traduzidos. Foi o primeiro livro impresso do mundo, né? Que foi a Bíblia de Gutenberg. Então, a Bíblia, inclusive, está no Guinness Book como o livro mais vendido do mundo, e o Guinness Book é o segundo livro mais vendido do mundo, perdendo exatamente para a Bíblia. Então, veja que a Bíblia, ela, por toda a sua história, e é algo tão espantoso que a Bíblia demorou séculos para ser escrita. Só o livro de Salmos demorou, em média, 1000 anos para ser escrito. Agora, observe que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela faz todo o sentido. Algo é conectado com outro algo. O Novo Testamento é conectado ao Antigo ao Novo. Um texto que está no Gênesis, por exemplo, acontece lá no Novo Testamento e assim sucessivamente. Aí a grande pergunta que fica: como pode um livro demorar milênios para ser escrito e ele ser completamente conectado um ao outro, onde uma pessoa que não viveu no mesmo período que uma outra pessoa, essa outra pessoa continua aquilo que começou, num lugar completamente diferente. Olha que grande a grandiosidade da palavra de Deus. Somente Deus pode estar pela palavra, porque de uma outra forma, todos os escritos, todas as questões bíblicas teriam se perdido. Não é nem a questão de se perder os manuscritos, mas o que eu quero dizer
é que não faria sentido um texto junto com outro texto, eles não teriam conexão. Por quê? Porque a diferença de tempo é de 1000 anos, 1200 anos, de séculos. Então é impossível um autor continuar algo que outro autor começou a escrever há mais de 1000 anos. Mas como é a Bíblia, então isso é perfeitamente possível, porque não há impossíveis para o Senhor. Diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como também combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Os doutores da lei é um grande problema, né? Às vezes eu me pergunto, né? O que é pior, os doutores da lei ou as pessoas que não conhecem a palavra? E por que eu digo isso? Porque geralmente os doutores da lei são aqueles que conhecem a lei, que conhecem a palavra, são justamente essas pessoas que usam a Bíblia de forma equivocada para criar heresias, a ponto de que aquele que não ler a palavra é levado por essas heresias, justamente porque não ler a palavra. Então, a grande questão da Bíblia é, quando uma pessoa tem sinceridade diante de Deus e por isso ele prega a Bíblia, ensina a Bíblia de uma forma correta, e há esse problema dos doutores da lei, né? Que muitos deles, claro, não são todos, né? Mas o que eu quero dizer é que boa parte desses doutores da lei, que é esses que são instruídos na palavra, são justamente esses que vão pegar um texto fora do seu contexto para criar heresias. Ou vão criar situações tentando explicar um texto que já é autoexplicativo. Aí começam a criar situações, subterfúgios para tentar explicar uma coisa que não tem nenhum cabimento. Uma dessas questões, por exemplo, é a questão de Jonas, que as pessoas dizem, os doutores dizem que Jonas, lá em Nínive, eles adoravam um peixe, e por conta disso, quando Jonas saiu da boca do peixe, eles entenderam que realmente foi Deus que falou com eles, porque lá eles adoram o Deus peixe. Só tem dois problemas nisso aqui. Primeiro, que Jonas não foi deixado em Nínive. Nínive não tem praia. Então já começa um problema aqui, como que um grande peixe foi parar lá. Então isso é impossível. O que a Bíblia diz lá em Jonas 3,3 é que Jonas foi deixado num lugar que era 3 dias de distância de jornada de Nínive. Então era muito longo. Algumas pessoas sugerem cerca de 800 quilômetros de distância. E um outro problema é que não há algo nenhum na arqueologia que comprove essa questão de que os ninivitas adoravam o peixe. Mas qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que os doutores da lei criam essas situações para querer explicar algo que o texto não está dizendo. Então nós devemos ter muito cuidado com esses doutores da lei, porque muitas das vezes eles criam situações pelas quais não existem para explicar algo que o texto não está dizendo. Então eles falam sobre fábulas judaicas, né, sobre a questão também da circuncisão, em outras palavras, está falando aqui sobre a questão de que as pessoas do judaísmo, quando se convertiam ao cristianismo, eles pensavam que deveriam também observar a lei, ou seja, a lei era a peça fundamental para a salvação. Se uma pessoa aceitasse a questão do Salvador, mas não observasse a lei, essa pessoa, a lei, os rituais, tudo aquilo, a pessoa não seria salva, o que nós sabemos que não é verdade. A lei ela serve somente para mostrar quem está certo e quem está errado, não mais do que isso. Então a lei ela não tem poder de salvação, só quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Elogios dentro da igreja não é algo muito natural, ainda mais nos dias de hoje. Geralmente as pessoas não têm esse costume de elogiar uns aos outros. E aqui nós vemos uma dinâmica interessante, que o apóstolo Paulo elogia a perseverança de Timóteo em tempos tão difíceis. Aí a grande pergunta que fica, será que os líderes hoje, os pastores, as pessoas que estão na liderança, será que têm elogiado aquelas pessoas, aqueles obreiros que realmente estão se mantendo firme, perseverante ali na fé? Na doutrina? Será? E também não somente os obreiros, mas também as irmãs. Será que o pastor está verdadeiramente elogiando a forma com que as irmãs estão usando perfeitamente a doutrina, principalmente em questões de usos e costumes? Será que o pastor tem elogiado as ovelhas do Senhor?
Então é importante que o líder, claro, dentro de uma questão muito coerente, porque os elogios realmente podem trazer alguns problemas, alguns disse-me-disse, algumas fofocas dentro da igreja, então é importante que quando vai elogiar uma pessoa, elogiar sempre a questão da qualidade da pessoa. No caso aqui, o apóstolo Paulo ele elogia Timóteo no que diz respeito a ele estar perseverando, ele não titubear na sã doutrina em tempos tão difíceis, tempos trabalhosos, de pessoas que estão amantes de si mesmo, né, que querem pressionar a igreja, mas Timóteo não cedeu à pressão e continuou firme no propósito que foi ensinado. Entendendo o querer. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, a Bíblia menciona algo muito curioso, muito interessante, que fala que os discípulos, os apóstolos ali ficaram alegres. Por quê? Porque eles se sentiram dignos de padecer pelo nome de Cristo, ou seja, eles ficaram satisfeitos porque Jesus viu neles a questão de que vocês são dignos para sofrer pelo meu nome. Agora, como é que nós nos comportamos hoje? Nós ficamos felizes? Exaltamos o nome do Senhor quando nós somos perseguidos? Quando nós estamos até mesmo morrendo pela causa do Evangelho? Ou será que nós murmuramos? Veja que grande exemplo os discípulos já deixaram para nós, que eles ficaram felizes por sofrer e padecer pelo nome de Jesus. Olha que grande exemplo para nós. Muitas vezes, hoje, quando passamos por alguma situação dentro da igreja, alguma perseguição, ou até mesmo fora da igreja, algum tipo de perseguição religiosa, o que nós vamos fazer? Nós vamos pelas redes sociais falar e esbravejar, falar isso ou falar aquilo, ou em alguns casos extremos, né, vamos à delegacia para dar parte daquela pessoa que praticou uma intolerância religiosa para conosco. É muito bom deixar isso bem claro. O cristão, ele não sofre intolerância religiosa. O que nós sofremos são perseguições em nome de Jesus. E isso não é estranho para nenhum de nós. Por quê? Porque Jesus disse que nós iríamos padecer pela causa do Evangelho, pela causa do nome dele. Então o que nós devemos fazer é glorificar a Deus quando há uma perseguição religiosa para conosco. Por quê? Porque isso significa que nós estamos realmente no caminho, que Deus está se agradando da nossa postura, do que estamos fazendo ou do que nós não estamos fazendo, a ponto de que o mundo pratica uma intolerância para conosco, uma perseguição para conosco. Por quê? Porque nós estamos fazendo a diferença. Portanto, o cristão, de maneira nenhuma, o cristão, salvo na pessoa de Cristo, quando sofre uma perseguição religiosa, ele de maneira nenhuma deve ir para a rede social e postar essas coisas para querer se fazer de vítima, né? Se vitimizar por conta disso. E muito menos ir à delegacia da parte desse negócio. Por quê? Porque é notório que nós padeceremos isso. Jesus já explicou, já falou tantas e tantas vezes que nós iríamos padecer pelo nome dele. Então, se você está padecendo uma intolerância religiosa por causa do nome de Jesus, glorifique o nome dele. Características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é egoísta, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas, denominadas por Paulo, pertencem ao campo religioso. Olha que a questão do embusteiro, de forma embusteiro, né? É algo que está embutido, né? Algo que não é original daquilo, né? Foi algo que foi colocado ali de última hora, né? Impostor é aquela pessoa que parece ser o que não é. Olha como são as questões dos enganadores, olha como eles fazem, né? Eles demonstram ser algo que eles não são. Nesse caso, eles demonstram ser cristãos, demonstram ser salvos, mas eles não são. A questão do feiticeiro, né? Que muitos desses enganadores são realmente feiticeiros disfarçados, né? Eles fazem de uma forma, até mesmo feitiçaria, dentro da igreja, por exemplo. Na minha igreja já aconteceu duas pessoas, né? Duas irmãs do ciclo de oração, isso tem muitos e muitos anos, era das crianças, elas sentavam no ciclo de oração, cantavam no ciclo de oração e paz, meus senhores, elas praticavam atos de macumbaria. Olha que estranho. Servindo a dois senhores. O que é isso? Isso é uma obra de feitiçaria.
É algo de feitiçaria. Uma pessoa está dentro da igreja, mas também está no mundo. Ou seja, pareciam que eram cristãs, mas não eram. Porque quando uma pessoa serve a dois senhores, na verdade está servindo a um só, que é Satanás. Porque nós não devemos nem servir, nós não devemos servir a dois senhores. Porque se nós estamos servindo a dois senhores, na verdade nós não servimos a Deus. Por quê? Porque Deus quer exclusividade, quer fidelidade para com Ele. Ora, se eu estou servindo a Deus e estou servindo também ao adversário, então na verdade eu estou servindo somente ao adversário. Por quê? Porque o Senhor não se agrada de mim. Por quê? Porque as minhas obras, as minhas atitudes, a minha fé não está sendo perseverante nele. Porque se eu perseverar no Senhor, é somente no Senhor. Eu não preciso de outro para tentar ajudar a Deus, vamos assim dizer, né? Olha que estranho, né? A pessoa está na igreja e no mundo e achando que o adversário vai dar algo que Deus ainda não deu. Olha que coisa estranha. Então veja que nós não devemos de maneira nenhuma servir a dois senhores, porque a pessoa que serve a dois senhores está servindo somente a um, que é Satanás. Charlatão. Tem muitos hoje, né? No contexto religioso aqui, cristão, propriamente dito. Quantos desses não estão nas emissoras de TV tirando o dinheiro do povo, né? São charlatão, mostrando uma cura que não aconteceu, mostrando um milagre que não aconteceu, que não é verdade, dando testemunho falso na televisão, por exemplo. Eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, e na verdade não foi. Então, há alguns desses, e talvez todos, são o que? São contratados para dar falsos testemunhos dentro da igreja, dizendo que foi o Senhor Jesus que fez. O que é isso? É uma pessoa, é um charlatão, né? O líder que faz isso, que contrata pessoas para falar o que ele quer que fale, é um charlatão. Esse líder, ele paga uma pessoa um valor pequeno, né? A pessoa acaba se vendendo por pouco. Nós não devemos nem nos vender por muito, ainda mais por pouco, né? E se vendem por pouco para dar falsos testemunhos na igreja, para enganar o povo. O que é isso? Isso é charlatanismo, né? E a questão também do encantador. Muitas vezes, aqui no sentido direto da palavra, ele acaba encantando as pessoas. São pessoas carismáticas, né? São pessoas alegres, felizes, né? Se vestem bem, têm boa aparência, né? Encantam as pessoas, né? Com a sua dinâmica, com a sua oratória, e acaba fazendo o quê? São o quê? Enganador. Está apenas enganando o povo. Então nós devemos ter muito cuidado com essas pessoas dentro da igreja. Sinopse: a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo. Você sabe com quem foram os seus mestres na fé cristã? Conhece aqueles de quem aprendeu? Veja que são duas perguntas interessantes, pelo fato de que quando nós temos pessoas, né, que nos instrui dentro da palavra, é completamente diferente, é muito diferente. Então veja que aqui eu quero me ater na questão da infância. As crianças hoje, o que estão aprendendo dentro dos seus lares? E eu digo crianças cristãs, eu não vou nem me ater aqui na criança que não está num lar cristão, porque esse nós já sabemos. Agora, uma criança que está dentro de um lar cristão, pai e mãe cristão, avós cristãos, o que estão aprendendo? O que estão ensinando a essa criança? Veja que muitas vezes, e não são poucas, crianças, às vezes o pai é pastor, a mãe é missionária, ou senta lá no circo de oração, é uma irmã temente a Deus, é piedosa, talvez a avó também, o avô, mas na hora, dentro do lar, não ensina a palavra. Acha bonito, por exemplo, quando a criança pega uma música secular e fica dançando. Olha que bonitinho, meu netinho está dançando, meu filhinho está dançando, minha filhinha, e está cultuando ao adversário. Então, é importante que com quem nós estamos aprendendo a palavra, ou nesse caso, né, já que nós somos os adultos, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos, né, sobrinhas, netas, o que nós estamos ensinando? É a palavra ou é outro tipo de argumentos? Ou são filosofias, ou são situações do cotidiano, de rede social, de televisão, né, a mídia aberta?
O que nós estamos falando? O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Porque a criança, ela tem uma tendência muito forte de aprender. A criança aprende com muita facilidade. Então, quando uma criança vai para a salinha da escola bíblica dominical, ela vai aprender muito mais do que um adulto. Porque a criança, ela aprende e melhor, a criança pratica. A criança pratica aquilo que ela é ensinada. Então, quando essa criança está na escola bíblica dominical, que é no máximo aí 2 horas, e aprende algo da palavra, mas chega em casa às outras 22 horas, pai e mãe estão ensinando algo errado, o que você acha que a criança vai absorver? Aquilo que os pais ensinam. Por quê? Primeiro, pela questão de tempo. Fica mais tempo com o pai e com a mãe do que na igreja. E segundo, pai e mãe são pessoas pelas quais as crianças confiam. Então é muito importante que o avô, a avó, o pai, a mãe ou o bisavô, a bisavó ensine os pequeninos a palavra de Deus. É de extrema importância. E é claro também, nesse caso, né, também pode ser um professor da escola bíblica dominical. E por isso, você que é professor da escola bíblica dominical, precisa ter muito cuidado com as crianças. Porque quando nós falamos algo errado, é complicado. Eu hoje ainda estava comentando que o meu saudoso pastor, uma vez ele estava mencionando algumas coisas dentro da igreja, uma instrução para poucas pessoas, né? Que era o estudo de professores que nós tínhamos. E eu achei muito interessante uma questão que ele estava falando. Olha como nós, pais, ensinamos nossos filhos. Nós chegamos para os nossos filhos e dizemos assim: olha, você não pode mentir para o papai e para a mamãe, porque senão o seu nariz cresce. O que é isso? Acabou de falar uma mentira para o filho. Ou seja, o pai está ensinando, né, ou a mãe, ou ambos, está ensinando a falar a verdade, que os filhos têm que falar a verdade, contando uma mentira para eles. E depois eles ainda fazem mais. Falam com as crianças, né, ó, filho, minha filha, você tem que falar a verdade. Mas quando chega uma visita indesejada e começa a chamar, o que papai e mamãe fala para a criança falar? Diz que eu não estou. Está fazendo o quê? Falando uma mentira. Então veja que, ó, o mau exemplo que está dando para a criança. A criança vai entender o quê? Ora, se eu tenho que falar a mentira para agradar papai e mamãe, para beneficiá-los, então também eu vou mentir para me beneficiar. É simples assim o raciocínio. Então, nós devemos dar, mais do que ensinar as crianças, nós devemos dar bom exemplo. Permanecendo firme nas sagradas letras. Aprendendo com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. De modo geral, entendemos que uma criança, por exemplo, está dentro da sua casa aprendendo a palavra. Então, quando chega na escola bíblica dominical, o que o professor e a professora faz? Apenas aumenta. Na verdade, não é nem professor, é professora, né? Eu sou completamente contra essa questão de homem, né? Um obreiro, diácono, auxiliar, pastor-presidente, homem. Eu sou completamente contra homem dar aula para criança. Isso é exclusivamente para as meninas, para a parte feminina da igreja, para assim evitar dores de cabeça, para assim evitar escândalos dentro da igreja. E também as mulheres são melhores com crianças, né? Se você observar a forma com que uma pessoa ensina uma criança, né, um homem, e uma mulher ensina, você vê que é completamente diferente. A mulher tem muito mais cuidado, a mulher pensa no depois, olha, por aqui não, porque aqui não vai dar certo, tem que ser isso aqui. Então, eu sou muito contra, eu lembro que eu já fiquei num aperto por conta disso, porque uma vez a professora das crianças não veio, então meu dirigente chegou, fica lá com as crianças, eu falei, meu dirigente, respeitosamente, tu sabe que eu sou contra esse negócio de homem ficar com criança, não é para ficar com criança não, o homem não pode ficar com criança, ainda mais que tem muita menina, não, de maneira nenhuma, não vou ficar. Ele, não, meu jovem, por favor, a gente não está em ninguém, se você não ficar com elas, elas vão ter que ir embora para casa e tudo mais, e falou, então, pela aquela questão da obediência do meu dirigente, eu fui e até comentei com ele, eu falei, olha, eu não sei lidar com criança, a criança tem que ter talento, eu não tenho talento para lidar com criança, amo demais as crianças, mas eu não sei lidar com criança.
Aí fiquei lá, enrolei um pouco na salinha e graças a Deus andou tudo bem. Inclusive uma dessas crianças hoje já é casada, né? Vou ver como é que o tempo voa, né? Então é importante que a professora da Escola Bíblica Dominical tenha esse cuidado com as crianças. Mas imagina, a professora vai investir um tempo, material, dinâmica na Escola Bíblica Dominical com as crianças, mas chega em casa, pai e mãe, e acaba com tudo, com todos os ensinamentos. Então é importante que os pais e as mães tenham muito esse cuidado com as crianças. A Bíblia é divinamente inspirada. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda escritura e também os seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é toda inspirada, desde o capítulo 1 de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, que deve ser o 22, né? 22 de Apocalipse. Então, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada. E isso é importante ressaltar, porque muitas pessoas acreditam que, olha, o Velho Testamento não é tão inspirado assim quanto parece. Sim, é tão inspirado quanto o Novo. Não haja dúvida disso. Então, toda a Bíblia é totalmente inspirada. Por quê? Porque os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se eles falaram pelo Espírito Santo, então sim, ela é divinamente inspirada. Porque o Espírito Santo de maneira nenhuma iria falar do homem. Ele só vai falar da parte de Deus. Por quê? Porque ele é santo. O Espírito, ele é santo. Ele é da parte de Deus. Então, não há sombra de variação, não há sombra de dúvida. Então, todo o Antigo Testamento, todo ele é inspirado por Deus, assim também como o Novo Testamento. Sinopse: quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo. Então veja aqui, a Bíblia diz que nós devemos obedecer a palavra do profeta para assim prosperar, não é assim? Vemos, por exemplo, Eliseu, né? Eliseu falou, olha, declare-me o que tem em casa, olha, sua serva só tem uma botija de azeite. Então vai lá e pede vaso emprestado. O que foi que aquela mulher fez? Exatamente isso, ela obedeceu a palavra do profeta. E qual foi a recompensa dela? Ela prosperou. Então, quando nós ouvimos a palavra do profeta, desde claro, seja um profeta realmente um profeta da parte de Deus, nós iremos prosperar. Ou no sentido financeiro, ou no sentido próspero da palavra, ou no espiritual, ou em ambos. Mas de maneira nenhuma uma pessoa que ouve um profeta da parte de Deus ficará no mesmo lugar. Alguma coisa na vida dele mudará. Então é importante também que quando nós vamos para a palavra e vemos no Novo Testamento os apóstolos, quando nós ouvimos, estamos na doutrina dos apóstolos, nós também somos abençoados. Por quê? Porque nós observamos que a Bíblia ela tem toda a autoridade, tanto no Antigo Testamento com os profetas, como no Novo Testamento com os apóstolos. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, o que isso significa para nós? Significa que tanto o Novo Testamento, né, as cartas paulinas, os evangelhos, todo o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, por exemplo, né, e todo o Novo Testamento ele também é divinamente inspirado. Portanto, não há sombra de dúvida que toda a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus, ela é infalível palavra de Deus. A abrangência. Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos
profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento, portanto. Então, qual é a abrangência da palavra? Completa, por inteiro, tanto no Antigo, através dos profetas, né, os santos profetas, como no Novo, dos vossos apóstolos. Então, é muito importante que nós não venhamos ter sombra de dúvida sobre a questão da autoridade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela continua sendo e será. E é interessante que muitas pessoas querem desmerecer a palavra, mas desmerecendo a palavra ou não, ela se cumprirá. Agora, como nós somos da parte do Senhor, quero crer que nós temos fé no Senhor, nós continuamos perseverando na fé em Cristo, então nós estamos enquadrados dentro da palavra. Então, naquele grande dia, o que nós ouviremos? Vinde benditos, meu Pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, é importante que nós venhamos ler a Bíblia para ser sábio e praticar a Bíblia para ser santo. Então, que nós venhamos nos santificar a cada dia mais na palavra, como nos diz João 17,17, né? Santifica-nos na palavra, a sua palavra é a verdade. Então, toda a palavra, ela é a verdade, ela é infalível palavra de Deus. O manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda a boa obra. Então veja que aqui para que a palavra do Senhor serve, né? O manual de Deus para quê? Para ensinar. Você ensina o que? A palavra. Você medita na palavra, então você ensina a palavra. Você, como professor da Escola Bíblica Dominical, professora da Escola Bíblica Dominical, você ensina a palavra de acordo com o que a palavra de Deus é. Ela é infalível. Então você mostra a palavra de fato como ela é. Então a palavra, ela serve para ensinar pessoas. Ela também serve para redarguir. Agora, o que é redarguir? É dar resposta. Quando uma pessoa fala alguma coisa com você, o que você faz? Você usa a palavra para dar uma resposta. Isso é redarguir. É usar para dar resposta. Redarguir é somente dar resposta, né? O certo, como nós estamos usando a Bíblia, então redarguir, a Bíblia, ela serve para dar resposta bíblica. Então, quando uma pessoa está numa discussão com você, por exemplo, ela tem um pensamento completamente mundano, e ela fala isso para você, e você rebate com a palavra, então o que você está fazendo? Você está usando a Bíblia para redarguir, ou seja, para dar uma resposta bíblica para aquela pessoa, né? Para corrigir. A Bíblia, ela é uma nossa correção. Quando nós falamos da palavra e uma pessoa vem nos pedir um conselho e nós sabemos que aquela pessoa está errada, o que nós fazemos? Nós usamos a palavra para corrigir essa pessoa. Olha, você está indo por um caminho errado, a Bíblia não diz assim, a Bíblia menciona assim, você tem que praticar assim, porque é assim que a Bíblia menciona. Então nós estamos usando a Bíblia para corrigir uma pessoa e também para instruir em justiça. Quando nós conseguimos equiparar, né? João 7,24 fala que nós devemos julgar não pela aparência, mas pela reta justiça. Então nós devemos fazer o quê? Instruir em justiça, mostrar a justiça mediante a palavra de Deus. Então, quando nós estamos aqui usando a palavra para instruir uma pessoa na justiça, então realmente nós estamos fazendo exatamente o que a Bíblia serve para fazer, que é para instruir em justiça, é ser justo, independente de quem está fazendo, porque geralmente a pessoa nós somos tendenciosos. Por exemplo, se você gosta muito de uma pessoa, a sua tendência é proteger essa pessoa. Então, sempre quando ela for falar alguma coisa errada com você, você sempre vai ter um jeitinho para dizer que aquela pessoa está certa, né? De modo geral é assim, mas nós não devemos fazer assim. Se uma pessoa, eu gosto muito de uma pessoa, ela está fazendo algo errado, eu preciso ser justo com ela e dizer que ela está errada. Eu preciso instruí-la em justiça mediante a palavra. Olha, a Bíblia diz assim, você está fazendo errado. Você está fazendo uma questão completamente equivocada da palavra. Então, é para isso que a Bíblia serve, né? Para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sinopse: toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. Conclusão:
A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Por que a sociedade anda tão perdida? Porque a sociedade tirou das escolas, por exemplo, o ensinamento bíblico. Não é uma questão de religião, disso ou daquilo. É quando uma pessoa está dentro da escola aprendendo a Bíblia, ela tem princípios morais. Por quê? Porque toda a sociedade ela é realmente regida pelos princípios bíblicos. Por exemplo, a polícia, por exemplo, diz que não pode roubar, mas não é isso que fala o mandamento bíblico? Não furtarás, né? Não roubar, né? Dependendo do contexto. Então, não é isso? Não pode, por exemplo, roubar, não pode assassinar, por exemplo. Não é crime, mas não é exatamente isso que a Bíblia diz. Então, entre tantas outras coisas, a Bíblia ela é a regra moral de todo o mundo inteiro é regido pela palavra. Agora, infelizmente, muitas pessoas, ou até mesmo a lei, né, a justiça, não usa isso de forma coerente, de forma que realmente precisa usar. Recentemente, um enfermeiro foi preso pela polícia pelo fato de que ele foi socorrer, ele estava no hospital, uma pessoa chegou, né, uma viatura da polícia, vinha trazendo uma pessoa que estava doente, parece que tinha sido ferida por projétil, e quando chegou lá o médico fez o certo, né? Pediu o nome da pessoa para poder fazer o atendimento. O que a polícia fez? Prendeu esse enfermeiro porque o enfermeiro perguntou o nome da pessoa. O que é isso? É a justiça usando de forma errada a lei. Então isso acontece e acontece muito no Brasil. No Brasil é um disparate de justiça. Realmente é algo muito equivocado. Lá em Brasília, no Palácio lá da Justiça, tem uma mulher na frente que ela está com os olhos vendados. A ideia ali é dizer que a justiça será feita independente de quem esteja na frente da justiça, ou seja, a justiça não vai olhar para quem está fazendo, ela vai aplicar a lei. Mas nós sabemos que isso não é verdade. A lei serve para um e não serve para outro. Então, mas de modo geral, toda a sociedade, o Brasil e o mundo têm as suas leis tiradas da Bíblia Sagrada. E por que o mundo está perdido? Porque não estão aplicando a lei como deveria, como a Bíblia menciona, e tem essa questão de não usar a justiça de forma justa. Tende para um lado, mas não tende para o outro, né? A balança tem ali dois pesos, né? Duas medidas que as pessoas dizem, mas puxa mais para um lado do que para o outro. Mas a Bíblia ela é um guia seguro para toda a humanidade, tanto para nós que estamos na igreja, quanto também para a sociedade. Revisando o conteúdo, número 1. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, da circuncisão, Tito capítulo 1, versículo 10, e as fábulas judaicas, Tito capítulo 1, versículo 14. Número 2, a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Número 3, o ensino cristão deve começar em casa, no lar, Deuteronômio capítulo 6, versículos do 6 ao 9. Número 4, Antigo e Novo Testamento. Número 5, estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmos 119, 105. Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia por estar comigo durante esse período. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, compartilha com uma pessoa que assim também como você gosta da Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, deixa o seu dislike também. Se você sentir à vontade, deixa aí o seu comentário. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz.